Hoje eu vou estar apresentando o Journal Club e o artigo que eu vou apresentar tem como tema Endoscopic Fetal Surgery for Neural Tube Defects, de autoria da Denise Araújo Lago. Esse artigo é uma revisão narrativa que visa ter uma avaliação crítica de acessos cirúrgicos e de correção de espinha bífida. Mas, afinal, o que é a mielomeningocele? A mielomeningocele é uma manifestação grave da espinha bífida que constitui um defeito congênito em que a medula não se forma ou não se fecha completamente. E o contato dessa medula com o meio acaba por gerar lesões no recém-nascido e consequências como hidrocefalia, alterações neuropsicomotoras, bexiga neurogênica, dentre outras. O estudo MOMS foi realizado nos anos 2000 e foi publicado em 2011, e ele visava comparar cirurgias pré-natais e pós-natais, ou seja, cirurgias que eram realizadas antes do nascimento e cirurgias depois do nascimento para correção da mielomeningocele. Esse estudo foi interrompido porque houve comprovação de que a cirurgia pré-natal era superior à pós-natal. Nesse mesmo estudo, a cirurgia que era realizada antes do nascimento era a cirurgia a céu aberto, ou seja, cortada a barriga da mãe e o útero com um corte, e aí é exposto o bebê e é feita a correção. O resultado final foi de que houve 50% melhor resultado motor em até 30 semanas e 50% menor necessidade de colocação de shunt, que é para drenar o líquido do cérebro para o peritônio no caso de hidrocefalia. Mas, contra isso, houve um aumento do risco materno. Por causa que havia o corte no útero, havia risco de, nas próximas gestações, haver ruptura uterina. Então, a cirurgia a céu aberto, ela tinha um melhor resultado fetal, mas em contrapartida um maior risco materno. Além disso, a técnica cirúrgica para correção de mielomeningocele, tanto na cirurgia pós-natal quanto na pré-natal, eram as mesmas técnicas. Só que hoje em dia a gente já tem diferentes técnicas cirúrgicas disponíveis e melhores. Tanto que na época em que o estudo foi feito, a correção já não é mais a mesma utilizada. Além disso, nos grupos de cirurgia pré-natal, houve um limite de idade gestacional de 26 semanas. Ou seja, a mãe que estava grávida de mais de 26 semanas não podia participar dessa cirurgia. E improvisando as técnicas, talvez haja técnicas que hoje sejam mais seguras para a mãe para aumentar esse limite de idade gestacional. Com isso, foram feitos novas tentativas de melhoramento desses tipos de cirurgia. E o Brunner e Tulipan, seguidos do Farmer, foram os primeiros a tentar um acesso fetoscópico. O acesso fetoscópico, ele é um tipo de cirurgia que não se tem o corte do útero, então não é usada a esterectomia. Ele tem acesso com trocáteres para poder fazer a correção no feto. Só que esses 3 grupos que eu citei, eles abandonaram a técnica devido a dificuldades, mas outros grupos continuaram buscando melhorias e hoje a gente tem 2 tipos de fetoscopias. A fetoscopia por laparotomia e a fetoscopia percutânea. A fetoscopia por laparotomia consiste em você fazer uma incisão na barriga e exposição do útero, e com a exposição do útero, você usar trocáteres menores para poder manipular o bebê e fazer a correção da mielomeningocele. Já a fetoscopia percutânea, a incisão dos trocáteres diretamente na barriga da mãe, guiados por ultrassom em uma técnica chamada Seldinger, como está mostrado na figura aqui embaixo. Os desfechos de cada uma dessas cirurgias possuem algumas consequências. Por exemplo, na cirurgia aberta, como eu já citei, há um maior risco de ruptura uterina nas próximas gestação e também há maior dor pós-cirurgia. A fetoscopia por laparotomia também existe uma dor maior após a cirurgia e um tratamento mais agressivo para essa dor. Mas, em compensação, a idade gestacional média para o parto é de 37 semanas e há 40% de risco de ruptura prematura de membranas. Na fetoscopia percutânea, a dor materna é mínima e uma autocólise necessária é rara.
mas a idade gestacional média é de 33 semanas e há 80% de risco de ruptura prematura de membranas. Essa tabela explicita bem que na cirurgia aberta fetal, e comparando a fetoscopia por laparotomia e a fetoscopia percutânea, os resultados com relação à necessidade de analgesia, de tocólise ou internação na UTI são sempre necessários na cirurgia aberta e na fetoscopia por laparotomia, enquanto na fetoscopia ela não é necessária e raramente há internação na UTI. Também é interessante notar que na cirurgia aberta, que foi a feita no estudo MONS, há uma necessidade de que o parto seja por cesárea e o vaginal não é permitido. Além disso, há um risco de 10% de ruptura uterina e 50% de morte fetal, o que não foi reportado e nem ocorreu nas fetoscopias, demonstrando que essas cirurgias são superiores à aberta. Além disso, ainda ocorreu uma expansão de novas técnicas para essas cirurgias, e uma delas foi usar o dióxido de carbono. O Thomas Cole foi o pioneiro dessa técnica, em que consiste em insuflar dióxido de carbono para melhor visualização e manipulação do feto e correção da mielomeningocele. Só que na época havia um medo de que essa técnica pudesse demonstrar alguma lesão relacionada à acidose fetal. Só que o grupo Thomas demonstrou que não havia tido nenhuma lesão relacionada a essa acidose, e outros grupos passaram a fazer esse mesmo tipo de cirurgia, e nenhum deles demonstrou nenhuma lesão relacionada a essa acidose, demonstrando que o dióxido de carbono é seguro para se usar nas cirurgias fetoscópicas. Quando a gente compara as vias de acesso, os resultados eles podem ter mais a ver com as técnicas de reparo utilizadas do que com a cirurgia em si, porque as técnicas de reparo variam muito de lugar para lugar, e vários são os fatores que levam a essa variedade, como as lesões podem ser diferentes, tanto em tamanho como em forma. Além disso, o acesso e aprovação dos curativos é diferente em cada país, e aí isso também pode acarretar uma variação do tipo de fechamento para mielomeningocele. Além disso, também existe a preferência do neurocirurgião. E vale ressaltar que, anteriormente, quando a cirurgia pós-natal era usada para o reparo, não havia um consenso também do fechamento para mielomeningocele. Essa tabela aqui demonstra os diferentes tipos de cirurgia, né? Cirurgia aberta, a fetoscopia percutânea na Alemanha, a fetoscopia percutânea no Brasil, a fetoscopia por laparotomia assistida nos Estados Unidos e a cirurgia aberta usada no MOMS. E ela demonstra que mesmo para cirurgias que usam o mesmo tipo de técnica, alguns desfechos foram bem diferentes, o que pode estar relacionado com o diferente tipo de uso no fechamento das lesões de mielomeningocele. Eu também achei legal trazer dessa tabela como que a cirurgia pós-natal realmente é inferior à pré-natal, aqui demonstrando que a necessidade de shunt até 1 ano de idade para correção de hidrocefalia foi necessária em 82% dos casos, enquanto nas fetoscopias o máximo que se precisou foi em 47%. Além disso, a melhora motora ocorreu apenas em 23% dos casos, no caso de cirurgia pós-natal, e ela chegou até 56% nas cirurgias pré-natais. Mas, então, o que são esses tipos de reparo, né? Os tipos de reparo, eles visam minimizar as lesões da medula. Então, é para ocorrer o fechamento da medula e não deixar que ela fique exposta. Eles podem variar tanto em natureza, com o uso de matriz dérmica, de colágeno, materiais sintéticos, biocelulose, dentre outros, e também na colocação anatômica. Eles podem ser suturados à pele, à aponeurose, podem ser suturados no músculo, ou então eles podem ser colados ou sobre a pele ou sobre a lesão. O grupo brasileiro optou por usar um curativo de biocelulose e suturar uma pele por cima desse curativo. Quando não havia pele suficiente para suturar por cima desse curativo, era usada uma pele artificial. E o grupo brasileiro escolheu usar esses métodos porque eles viram que isso diminui a necessidade de uma cirurgia plástica posterior. E isso era importante porque diminui a necessidade de que o recém-nascido fique internado. Além disso, ele diminui a incidência de medula presa.
A síndrome da medula presa é uma coisa que acontece quando se tenta consertar a mielomeningocele e com isso acaba ocorrendo um encurtamento da medula. E normalmente é necessário uma nova cirurgia para correção disso, ou isso acarreta consequências para o bebê também. A discussão atual gira em torno das cirurgias percutâneas e por laparotomia assistida. A cirurgia percutânea tem como calcanhar de Aquiles dela a taxa de rompimento prematuro de membranas de 80% e a idade gestacional para o nascimento de 32 a 33 semanas, contra 40% em média de ruptura uterina para laparotomia assistida, 40% de ruptura prematura de membranas para laparotomia assistida e 37 semanas de idade gestacional para o nascimento. No entanto, o acesso percutâneo ele foi testado em animais e ele tem o potencial de reduzir bexiga neurogênica, assim também como a medula presa, o que na laparotomia assistida não foi observado. Além disso, na cirurgia percutânea ocorre 90% da reversão de ionização do bulbo cerebelo, enquanto só foi possível 57% dessa reversão na laparotomia assistida. E, por último, o limite de 26 semanas para a realização da cirurgia pré-natal não é um limite para a cirurgia percutânea, porque não é necessário a exposição uterina para fazer essa cirurgia, enquanto na laparotomia assistida é necessário que o útero já esteja em uma altura suficiente para que ele possa ser exteriorizado e a cirurgia seja feita. O artigo também discute se há uma necessidade de um ensaio clínico randomizado. Na verdade, um ensaio clínico randomizado para comparar as técnicas de abordagem cirúrgica talvez não se justifique ou não seja eticamente aprovado. O que tem que haver é um estudo, uma busca por uma melhor técnica cirúrgica para a correção da mielomeningocele, para que possa ser gerado um protocolo cirúrgico seguido por todos. Isso é importante porque a melhora a padronização gera uma melhora nas cirurgias. Por exemplo, atualmente, hoje o grupo brasileiro conseguiu com que a ruptura prematura de membranas passasse para 40%, que é semelhante à laparoscopia assistida, e também que a idade gestacional aumentasse para 34,8 semanas. Lembrando que o grupo brasileiro utiliza a técnica percutânea com insuflação de CO2. Além disso, existe hoje um consórcio internacional para o reparo por fetoscopia. Ele foi formado em junho de 2017 no World Congress of Fetal Medicine, na Eslovênia. E ele é composto por especialistas interessados numa abordagem fetoscópica e visa a troca de experiência entre esses profissionais para melhorar a segurança materna e também melhorar os resultados neurológicos fetais. Como conclusão, para as diretrizes para o cuidado clínico, nós temos que as abordagens percutâneas ou por laparotomia, elas têm resultados semelhantes. Então, uma técnica ainda não foi estabelecida. Mas a menor incidência de bexiga neurogênica e da síndrome da medula presa nas cirurgias percutâneas pode ser decisiva na hora de escolher uma dessas técnicas. Além disso, o cirurgião que optar pelo reparo aberto deve aconselhar e discutir com a mãe sobre os riscos de ruptura uterina, além de educar a paciente para sinais de alerta, como hemorragia. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Ana. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Denise, para ela falar um pouquinho para a gente da experiência dela, né, com esse estudo e com a área também. Bom, gente, boa noite. É um prazer enorme estar falando para vocês. Ana, parabéns pela apresentação. É um tema extremamente denso. Você conseguiu entender todos os dilemas e para um aluno isso realmente é uma coisa muito legal, assim. Parabéns. Acho que você conseguiu expressar todas as minhas angústias no desenvolvimento dessa técnica. Eu vou começar pelo fim, que é a minha grande preocupação com as mulheres que foram operadas pela via aberta aqui no Brasil até então.
né? Como a técnica do estudo MOMS era o padrão ouro, até essa última reunião que eu mandei o link para vocês agora no último domingo, porque essa publicação do consórcio, que vejam, demorou 4 anos, é um marco, um verdadeiro marco na mudança do paradigma. Então, vocês, como alunos, estão vivendo o quanto a medicina muda, e muda radicalmente, periodicamente. O gold standard sempre foi a técnica do MOMS, até que alguém desenvolvesse uma outra técnica e tivesse experiência e publicasse essa experiência para poder mudar esse paradigma. E esse consórcio permitiu isso. Permitiu que 2 pessoas que estão desenvolvendo técnicas diferentes, que é o nosso grupo e o grupo do Texas, que usa basicamente a laparotomia para fazer a fetoscopia, pudessem se unir com um objetivo comum de mostrar que nem uma técnica nem a outra tiveram nenhum prejuízo para o bebê. Isso, em termos de egos científicos, é uma coisa muito difícil, porque todo mundo quer provar que a sua é boa e todo mundo quer aguardar os seus resultados para poder publicar. Só que a gente não desenvolve uma técnica nova para provar o nosso ponto. A gente desenvolve uma técnica nova usar para as pessoas. Então, quanto mais rápido a gente puder provar que essa técnica é melhor, esse é o objetivo da ciência. E a gente não pode nunca, como pesquisador, perder essa noção. É óbvio que eu quero provar que a minha técnica é melhor que a dele, mas isso não me impede de trabalhar junto com ele para caminharmos juntos para uma casuística que tenha o peso suficiente, que se eu estivesse trabalhando sozinha e ele estivesse trabalhando sozinho, talvez demorasse mais 3 anos para a gente provar isso. E neste meio tempo, o padrão ouro continuaria sendo a cirurgia aberta, e a minha preocupação no Brasil é imensa, e sempre foi, desde o ano de 2011, cada ano que passava, e eu tinha dificuldade para aprovar no CEP, para conseguir verba, para conseguir onde fazer, para conseguir o follow-up, porque, lembrem-se, aqui no Brasil a gente não tem a tradição de mudar os paradigmas. Então, em geral, a gente traz um paradigma de fora, mas raramente a gente muda aqui o paradigma. Então, as dificuldades são imensas, até para você chegar para uma CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e a CONEP te exigir um seguro para o seu estudo, sendo que não tem ninguém patrocinando o seu estudo, porque as pessoas não conseguem transpor um estudo clínico de medicamento, onde tem um laboratório que vai lucrar e, portanto, tem dinheiro para pagar um seguro, de um estudo de uma técnica cirúrgica que está começando, que não tem ninguém patrocinando, que não a FAPESP, que é um órgão público, que também não paga um seguro por causa disso, porque ela não tem lucro. Foram 4 anos nesse convencimento. Então, tem que ter muito claro o seu objetivo e saber que você anda 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Porque os passos para trás sempre vão acontecer, mas se você dá 2 para frente, você continua indo 1 para frente. Então, acho que a mensagem para vocês é essa: colaboração é muito importante, comprometimento com o seu objeto de pesquisa. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, senão você não consegue chegar em lugar nenhum. Mas, com muito trabalho, tem sempre gente que aposta, tem sempre gente que ajuda a superar esses percalços. Mas, voltando ao tema inicial, a minha grande preocupação é com as mulheres que foram operadas com a via a céu aberto, que continuam com o risco de rotura uterina, agora que elas estão engravidando de novo. Elas engravidam agora de bebês normalmente que não têm mielo, porque a repetição não é alta, e elas perdem este bebê normal, porque elas operaram na via céu aberto. E a minha grande preocupação é porque eu não sinto que os grupos que operam a céu aberto têm essa preocupação de, avisar essa mãe que qualquer sintoma ela tem que procurar
uma maternidade. 2, as pessoas que estão nessa maternidade não fazem a menor ideia do que foi feito. 3, vai chegar lá, o bebê já vai estar morto, porque a rotura é silenciosa, a dor é mínima, não é uma rotura durante um trabalho de parto, onde tem um médico do seu lado, é uma dorzinha. E eu conheço pacientes que perderam o segundo filho nesta situação, que ligaram para o médico que fez a cirurgia aberta e falaram que estavam com dor e houve uma certa demora, e aí a demora é de horas, não é de dias. E chegaram na maternidade já com hemoperitônio, com o bebê normal morto, com o útero roto, não precisou fazer esterectomia, mas quem é que vai arriscar uma gestação, terceira gestação num útero desse que rompeu com 24 semanas? Ninguém em sã consciência, porque se rompeu uma vez, provavelmente vai romper de novo. E então essa mulher tem o seu futuro reprodutivo interrompido para sempre, por causa de uma técnica que a gente estava lutando para fazer as coisas rápido, para fazer as coisas acontecerem, para poupar essas mães. Então, a mensagem para vocês era, se vocês, na vida de vocês como médicos, se depararem com alguma mulher que fez cirurgia aberta, pelo amor de Deus, avisem para elas que o risco é alto, porque eu fico imaginando, essa história que eu contei para vocês aconteceu aqui em São Paulo. Eu fico imaginando uma mulher no interior do Brasil, que vai chegar numa maternidade pública, privada, aí não tem cor, nem raça, nem dinheiro, e ninguém vai nem saber o que fazer. Então, a chance delas morrerem é muito alta. Então, essa sempre foi a minha preocupação, e isso é o que mais me angustia hoje, é tentar, talvez a Rita até possa nos ajudar nisso, né, Ritinha, a divulgar isso, a divulgar que essas pacientes são pacientes de alto risco, não só para os seus bebês, mas para elas mesmas. Mesmo nos Estados Unidos, gente, eu fiquei sabendo de uma paciente que tentou ter um parto normal numa segunda gestação pós uma cirurgia aberta, porque ela queria, de qualquer jeito, entrar em trabalho de parto, ter um parto normal, e elas não podem entrar em trabalho de parto, elas têm risco de romper o útero antes de chegar no termo da gravidez. Então, assim, é uma situação de altíssimo risco, e perder uma mãe nessa situação, ou perder um bebê normal também, eu não gostaria de perder um com mielo, mas eu fico imaginando para essa mãe como não poder ter mais filhos. Então, o meu alerta para vocês é esse. Eu não sei se vocês vão abrir para perguntas, se a Rita vai fazer alguma consideração, mas estou à disposição para responder se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida específica. Posso, Giovana? Pode sim, Rita. Parabéns, Ana Júlia, pela apresentação, parabéns, Dê, aí, pelo entusiasmo. Eu vou fazer duas considerações rápidas, uma sobre a meningomielo, que é super importante, e outra sobre a metodologia do artigo, que para vocês acho que é um grande foco no Journal Club. E depois eu vou soltar perguntas para vocês duas, para a Denise e para a Ana. Primeiro, todo mundo sabe, todo mundo passou comigo no TBL, lá no terceiro semestre, sobre defeito de tubo neural, e eu coloco exatamente um artigo falando de cirurgia fetal e falando do MOMES, né? Conto sobre o Harrison, conto sobre as ovelhas, conto sobre o nosso entusiasmo desde 2003, né, quando a gente operou mais de 30 ovelhas, e a Denise está nessa balada desde antes, quando ela operava coelhos também. Uma das perguntas para ela vai ser essa questão da cirurgia experimental primeiro, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não faz experimental e vai direto em humanos, e a Denise tem uma história maravilhosa aí de vida com a experimental primeiro. Uma das perguntas que eu fiz para ela quando ela me convidou para fazer o doutorado com ela, né? Fui muito feliz nisso, imaginem, né? O orientador convidar a gente. E falei para ela, mas você vai transpor essa técnica para humanos? Ela falou, com certeza, nós vamos continuar. E isso foi uma das coisas que me entusiasmou também na época.
O que eu queria falar a respeito da metodologia é o seguinte, Ana Júlia, você percebeu que esse artigo não tem referência nenhuma? Você percebeu? Sim, percebi. Você viu, né? Você não assustou? Você não falou, eu esqueci de imprimir as páginas da referência? Eu assustei. Um pouco. Eu assustei. Eu falei, cadê as páginas da referência, né? E segundo, ele não tem uma ordem padronizada que a gente fica de cabelo em pé quando está escrevendo um artigo, que é introdução, métodos, resultado, discussão, não é, Ana? Aí Sim. O teu orientador fala assim, não, o que você colocou aqui na discussão é introdução, o que você colocou na introdução não é isso aqui, né? Então, eu queria que, primeiro, que você dissesse rapidinho o que você acha de um artigo como esse, tá? Porque tem muita gente que critica, né? Eu acho que não, eu acho que é tão válido quanto uma revisão que se faz, né? E depois eu queria que a Denise dissesse a impressão dela ao escrever esse artigo, né? Por que ela pensou em escrever assim, ela não fez, por exemplo, uma meta-análise, alguma coisa assim. Na hora que eu peguei o artigo, eu fiquei realmente assim, nossa, eu nunca apresentei algo do tipo, né? Que a gente está acostumado com aquele esqueminha. E foi um desafio no começo. Mas depois eu vi que as coisas faziam muito sentido, assim, tinha uma coisa cronológica ali. Ia narrando realmente uma história. E aí, no fundo, foi muito fácil de entender tudo o que ela dizia. Além disso, ele traz muito do que ela falou, né? Sobre as angústias dela. E eu achei isso muito interessante de se trazer no artigo. Foi muito legal, porque ela dá a opinião dela sempre ali, em todos os parágrafos lá, e aí é muito legal. Eu gostei muito desse tipo de artigo. Por que esse artigo não tem referências e fala só sobre a minha experiência pessoal? Porque eu fui convidada a escrevê-lo. Então, esse é o formato dessa revista que chama Best Practice and Research Clinical in Obstetrics and Gynecology. Então, eles têm o formato e eles te mandam o formato. E o que eles querem é justamente isso. E foi uma das... Toda vez que eu li algum artigo parecido com isso na minha história, né, tentando construir na minha cabeça qual era o caminho, por que eu tinha que começar com a ovelha, porque foi nesse tipo de artigo. Porque esse é o tipo de artigo onde você está falando com o autor. Você sai da formalidade do paper, mas ele é estruturado de acordo com o que a revista te pede, né? E é uma honra você ser convidado para escrever a sua opinião, o que você acha, o que você quer colocar. E eu acho, e achei legal, Ana, você falar isso, porque o objetivo do artigo é esse, é dividir as angústias, é falar o quanto é difícil, porque aqui é de um jeito. Quando você escreve um artigo científico, você tem que ser focada no tema. E foi um dos motivos pelos quais eu escolhi esse artigo para o Journal Club, porque vocês precisam entender a diferença, né? Um é um artigo técnico, o outro é a sua opinião. Alguém te pede ou te convida para escrever um editorial. E esses, em geral, quando você já sabe, já conhece o tema, quando você lê um editorial desse, você fala assim, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi por que esse cara fez isso e como que ele chegou aqui. Então, tem um editorial bárbaro do Mari. Mari é o cara que descreveu o uso da velocidade da artéria cerebral média para avaliar a anemia, que mudou o parâmetro de tratamento pré-natal da transfusão, né, da anemia por RH, por incompatibilidade RH. E eu já tinha lido os artigos dele. Os artigos científicos, você tem que ser uma linguagem totalmente, né, quadradinha, porque o que você quer, né? Qual é o seu objetivo? Por que o seu objetivo é esse? O que existe semelhante? Como você vai tentar aprovar o seu objetivo? Quais foram os seus resultados? O que você pode concluir desses resultados? Isso é perfeito, mas você não tem opinião, né? Ali na discussão, às vezes você pesca uma coisa ou outra, mas você não está conversando com o autor. Quando você lê esse editorial do Mari, que se vocês puderem pegar, vale muito a pena, ele deve ter já uns 7 anos,
mas ele é muito legal porque justamente ele fala isso. Então, eu coloquei a minha posição, porque foi isso que me pediram. E eu amo esse artigo por isso, por ter tido a plataforma para falar o que eu achava, para criticar o que eu achava que tinha que criticar, porque, assim, o Belfort, por exemplo, ele começou a fazer uma técnica modificada de correção da mielo sem ter feito estudo animal decente. Ele tem um estudo publicado com o grupo de Barcelona, que é uma técnica que não funcionou, que eu sei porque não funcionou, eles simplesmente cortaram a medula no lugar errado, e eles acharam que eles estavam vendo a lesão e que estava tendo uma correção, e na verdade é porque eles cortaram, a Rita sabe muito bem a dificuldade que é cortar o bloco. E eles cortaram o bloco na transição entre a área lesada e a área normal. Então, tinha partes... Não, Rita, se você vê esse artigo, então, o artigo que baseou o que ele está fazendo nos Estados Unidos, eu sei que é uma... não vou dizer que é uma fraude, porque eu acho que eles não sabiam. Acho que eles erraram como dava para errar. Como talvez a Rita e eu tenhamos nos perguntado na hora de cortar ali se a gente palpava a espícula óssea ou se a gente ia pela lesão, e eles palparam a espícula óssea e foram no lugar errado. Tudo bem que eu mandei uma cartinha para eles, eles nunca me responderam, mas tudo bem, gente, é assim caminha a humanidade. Então, assim, tem muita gente fazendo técnicas de correção pré-natal de mielo, não preciso nem ir longe, porque aqui no Brasil tem também gente que modificou da cabeça e não testou um Duragen, um Durapé, um nada. A gente testou o Duragen versus a biocelulose, aonde suturava, como suturava. Por quê? E aí a Rita já fez a provocação e eu vou chegar nessa provocação. Por que começar com a ovelha e começar com o coelho, depois ir para a ovelha e depois ir para o humano no estudo piloto, para depois ir para o humano no estudo grande? Porque se você quer mudar um paradigma, você tem que fazer a coisa mais correta do que o correto. Então, assim, todo mundo vai criticar a biocelulose. Ah, mas ninguém usa isso no pós-natal. Tudo bem, ninguém usa isso no pós-natal, mas eu usei no pré-natal e eu comparei com o que se usa no pós-natal. Então, eu estou dizendo para vocês que vai ter menos medula presa, porque eu vi isso na lâmina, a Rita viu isso na lâmina. Qualquer um que comparou um com o outro viu a diferença. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa que eu tirei da prateleira, porque o neurocirurgião falou para mim, testa aquilo ali, que é o que eles fazem, simplesmente, quando você vai olhar as técnicas de correção pós-natal da mielo, cada um usa um PET, sutura onde quer. Por quê? Porque as lesões são diferentes, porque os PETs nem todo mundo pode usar, tem PET que no Brasil é autorizado, fora não é. Então, tem justificativas. Mas o que a gente fez em termos de pré-natal não tem como ser questionado. É uma questão de aceitar ou não. E o Belfort é americano, branco, está numa universidade. Eu sou mulher, brasileira, latino-americana, porque é tudo com caráter igual, não estava ligada a uma universidade. Desde 99 eu saí da universidade, saí só com o meu doutorado. Então, eu tinha que me provar 10 vezes mais do que qualquer pessoa para ser levada a sério. E eu acho que isso é uma mensagem que todo mundo tem que fazer. É melhor fazer o caminho mais difícil, mas chegar lá sem questionamento, porque a gente respondeu todas as perguntas que iam fazer no modelo animal. E foi importantíssimo a experiência nos coelhos, porque a gente não sabia qual era o melhor. E nos coelhos, a gente tem 30 dias de gravidez, e a gente tem um animal de pequeno porte. Você tem que fazer assim, a ética científica do estudo em animal começar com um modelo menor, né? Menos nobre, onde você vai testar os seus modelos até você escolher um PET, e aí você vai para o modelo maior, e aí no modelo maior você responde outras perguntas. Então, assim, cientificamente falando, não há questionamento. Então, você já respondeu tudo, todas as minhas respostas já estavam comigo em 2007, e eu demorei mais 5 anos para conseguir fazer o primeiro caso. Então, mas não me arrependo, porque eu acho que ter respondido essas questões mostra o impacto
desse material que eu publiquei em 2019 a 2021, eu já posso dizer para vocês, a gente não está tendo medula presa, que eu não podia responder, né? A gente tem menos bexiga neurogênica e a gente tem 60% de bebês andando, enquanto o estudo MOMS tem 40%. Então, tudo que a gente viu lá na lâmina nos animais, hoje é uma realidade, que ainda não está publicada, né? Porque você tem que publicar o que você viu até hoje, mas você acha coisas depois. Mas a gente está nesse processo de publicação. Mas tudo é melhor por causa do PET que a gente usou e testou infinitamente. Então, sempre vale a pena fazer o caminho mais difícil. Muito bom, Dê. Inclusive, eu queria comentar que, apesar de você ter sido convidada e você poder dar a sua opinião no artigo, você fez uma super tabela, né? A tabela 1, que é como se fosse referências, né, Júlia? Se você vê, ela pegou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 serviços, ela teve que compilar tudo isso aqui numa tabela, né? É como se fosse uma revisão mesmo. Aliás, quem leu vai ver que eles erraram o título, trocaram Percutâneo Brasil com United States, né? Só o título tá errado, embaixo tá tudo certinho, né, Dê? Então, assim, fantástico o jeito que a Denise escreve, nem preciso falar, né, que eu sou fã dela, e a Denise tem o dom de escrever, gente. Eu acho que escrever desse jeito é um dom. Júlia, você entendeu tudo porque ela realmente tem o dom de escrever artigos. Agora eu vou voltar um pouquinho mais para a Mielo e já vou falar um pouquinho do que o Rômulo quer aqui. Talvez até eu explique antes, né? Porque eu ia pedir o seguinte para a Júlia e para a Denise. O artigo está muito focado de que a técnica endoscópica é melhor que a céu aberto, né? Então, eu queria que vocês perguntar para a Júlia se ela teve a noção que uma coisa é você abrir o útero ou entrar endoscopicamente, e outra coisa é a técnica ali na medula do bebê, na coluna, né? Depois até vou pedir para a Denise falar um pouquinho disso, e só quero lembrar o seguinte também, quem opera pós-natal também tem que fazer cesárea, tá? Vocês vão lembrar no meu TBL que as raízes estão expostas, a gente não pode deixar ter um parto vaginal, porque contamina, né? Da infecção, piora o prognóstico, e não pode nem entrar em trabalho de parto, porque lesa mais as raízes. Então, tanto o pós-natal quanto o MOMS, a céu aberto, acabam realmente selando esse futuro obstétrico das pacientes, né? Isso é bem complicado mesmo. O Rômulo pediu aqui, Rômulo Leão, né? Vocês são das turmas anteriores ao quarto semestre? É isso? Tem gente, É isso, Rômulo? tem gente de várias turmas e inclusive gente Né? fora da faculdade. Depois vocês vão ter aula comigo sobre embriologia, mas é o seguinte, o defeito de tubo neural acontece na sexta semana, quarta semana embrionária, onde a gente tem a formação e fechamento do tubo neural, quando nós tivermos lá as 3 camadas do embrião e tal, e muitas vezes você não tem esse fechamento total, tá? A gente tem falta dos ossos em cima da medula, morfologia vocês devem ter, né? Então, tem falta das apófises espinhosas da coluna, aliás, e a medula se expõe, às vezes tem a meninge cobrindo, às vezes não tem, às vezes está totalmente exposta. Isso vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho, que a Denise vai falar aí da diferença da técnica interna. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem do artigo. São 2 coisas diferentes, né? Uma coisa é a abordagem do útero, que é ou céu aberto cortando realmente, fazendo um corte num local que não é o local ideal de cesárea, você vai onde está a coluna do bebê, e diferentemente do que a Denise faz, que é colocar os 3 trocáteres. E outra coisa é lá dentro, quando se opera, quem faz a técnica aberta disseca muito mais do que o que a Denise disseca, e ela vai falar agora a diferença da experiência dela. Porque eu acho que isso é muito importante. Deve ter aí um monte de
pré-cirurgiões de plantão aí, né? Quem vai fazer cirurgia pediátrica, neuro, uro, ela falou bastante de uro. Então, se você puder dar um detalhezinho disso, eu acho que é importante para eles. Porque quem lê rápido o artigo só pensa na rotura de membrana, né? Nessa coisa aí do útero, e na realidade a técnica interna é bem importante. E aí depois deixo para vocês fazerem perguntas aí. Eu acho que legal seria eu compartilhar minha tela, porque esse é um tópico que sem imagem, eu acho que a gente não consegue... Perfeito. A gente não consegue... Talvez tenha alguns slides aqui que eu tenho que voltar, porque as apresentações são muitas, mas assim, olha aqui, gente, isso aqui é uma cirurgia a céu aberto. Então, o que você está vendo aqui é uma laparotomia super ampla, então não é uma cicatriz de cesárea, você corta músculo, porque você tem que luxar o útero para fora da cavidade, e aí você dá pontos no útero, faz a histerotomia com esses grampos aqui, que são, na minha opinião, extremamente traumáticos, e aí você expõe a coluna do bebê, as costas, né? E você está vendo aqui a mielomeningo. Na técnica neurocirúrgica clássica, o tipo de correção que se faz é isso aqui, ó. A medula está lá em cima, achatada, presa no cisto. Você solta a medula da pele, de forma que a medula aberta chama placódio, de forma que o placódio volta para dentro do canal medular. Ele estava exposto lá em cima, ele volta para dentro do canal medular. Na neurocirurgia pós-natal, você fecha a dura mater, você fecha o músculo e a aponeurose e você fecha a pele. Este plano da dura mater, como vocês podem ver aqui, ó, que não tinha dura mater em volta, porque o defeito está aberto, né? Você, então, acaba para suturar este lado, essa pouquinho de dura que tem aqui, com esse pouquinho de dura que tem aqui, você acaba fazendo uma constrição e colocando um material estranho, que é uma sutura, aí bem próxima de um placódio, que é um tecido nervoso aberto. E este passo é o que muda muito do que é feito pelos outros grupos, que ainda continuam fechando a dura mater, porque a nível pós-natal, isso é, vamos dizer, o padrão ouro. Por quê? Porque a nível pré-natal, pós-natal, se você não fecha a dura, fica pingando líquor, e isso aumenta o risco de infecção. Mas a nível pré-natal, você não precisa fechar esse vazamento agora. O bebê vai continuar lá dentro. Então, você tem o tempo para não fechar a dura mater e esperar que o feto faça isso para você. E essa é a grande diferença da técnica que eu faço para a técnica neurocirúrgica clássica. E é por isso que os meus resultados são muito melhores. Então, eu vou colocar aqui a comparação, que é um dos trabalhos que a gente fez, que é esse aqui, ó. O que a gente fez, então? A gente chamou o neurocirurgião no laboratório de cirurgia experimental, então aqui a gente ainda estava trabalhando com ovelha, e a gente pediu para o neurocirurgião fechar a dura mater, fazer como ele faria pós-natal. Eu fiz o defeito na ovelha, o neurocirurgião foi lá, fechou a dura, depois ele fechou a aponeurose e músculo, que é o plano em cima, e aí ele fechou a pele. Então, ele fez o fechamento em 3 planos. Eu só coloquei a minha biocelulose e só fechei a pele em cima. Eu não suturei dura mater, eu não aproximei músculo, eu só fechei a pele para segurar a biocelulose lá. E olha a diferença, então a gente fez um estudo comparativo. Olha a diferença da lâmina cortada quando a gente fecha a dura mater com ponto, com sutura. Vocês estão vendo aqui, ó, o negativo da sutura. Vocês estão vendo a inflamação na medula propriamente dita. E vocês estão vendo que está tudo grudado, né? A medula está grudada aqui no músculo, na aponeurose. O feto entende isso como uma agressão. Então, ele gruda tudo. Quando você não fecha a dura mater, você tem a preservação da neuroanatomia normal, você tem a biocelulose, não dá para vocês verem aqui em cima, mas vocês têm a biocelulose induzindo a formação da neodura mater. Então, ao invés de fechar com ponto, você dá a chance para o bebê fechar ele sozinho, que foi a tese da Rita, que foi um
pouco antes disso, dessa comparação, eu vou mostrar lá só para vocês verem aqui, ó. O que a gente mostrou na tese da Rita, né? A gente mostrou que só fechando a pele, a gente tem aqui a biocelulose, a medula que está comida, né? Porque esse defeito aqui estava aberto, a biocelulose aqui em cima, a dura mater original aqui embaixo, deixa eu aumentar um pouquinho mais, a dura mater original aqui embaixo, e essa camada de fibroblastos que foi formada, que envolve a biocelulose, aqui é o detalhe, né? Mas o que vocês estão vendo aqui em grande aumento é o que está aqui, que tem a continuidade anatômica com a dura mater. Então, o feto produz uma dura mater. E é por isso que para de vazar o líquor. Não porque você deu ponto, mas porque o bebê forma a camada que faltava. Como você está intraútero, você pode esperar. E o que a gente já viu agora na prática, isso leva dias para acontecer. Então, o feto que nasceu com menos tempo depois da cirurgia até o parto, nasceu com 5 dias depois da que a gente fez a cirurgia. Isso lá atrás, no começo da nossa experiência. E não pingava mais líquido. Então, a gente sabe que esse fechamento que essa neo-dura mater, ela tem a capacidade de se formar rapidamente. E por que isso acontece, gente? Porque o feto é um poço de célula-tronco. E ele manda a célula-tronco, ele tem que formar a dura, né? Ele teve que formar tudo até aqui. Então, se você dá um empurrãozinho, ele vai lá e faz o que faltava. Então, a gente já tinha visto isso, que agora que as pessoas vão começar a se perguntar mais, uai, mas por que os bebês na técnica dela estão andando mais? É porque é percutânea? Não, gente, é porque a gente usa a biocelulose. A biocelulose é o grande marco da coisa. Não sei se deu para explicar, vocês querem assistir um vídeo. Agora a gente já passou para um segundo estágio, que é, além da biocelulose, a gente fecha agora o músculo. Então, como a gente desenvolveu muito a técnica, a gente consegue agora não só dissecar o placódio, mas nós estamos dissecando o placódio aqui, tá vendo? A gente está soltando o placódio da pele. Então, o placódio é essa estrutura que está verdinha aqui, e agora a gente está fazendo flap muscular. Então, agora eu continuo não fechando a dura, mas eu tenho esse flap de repouso, de reforço, antes da pele. Então, é esse flap agora que vai manter a biocelulose em cima da medula. Então, da mesma forma, eu continuo não fechando a dura mater, mas eu faço uma camada a mais de proteção antes de fechar a pele, que é esse flap muscular, ó. Então, aqui eu estou botando a minha celulose em cima do placódio, né, do tecido nervoso exposto, e agora eu vou fechar esse flap muscular, também com uma sutura contínua, sem nó, e isso aqui vai dar uma camada ainda extra de proteção. Isso melhorou muito a cicatrização da pele. Por quê? Porque agora você tem uma camada muito boa para a pele fechar de forma bem suave. Ó. Você protegeu, fechou a medula e agora você só vai fechar a pele. Quando falta pele, a gente usa a pele artificial, que a Ana Júlia falou para vocês. Então, a gente está suturando essa pele artificial no buraco de pele. Essa pele artificial, ela tem uma camada de derme, que é uma camada de colágeno, e ela tem essa camada de silicone, que faz, às vezes, da epiderme. O bebê é tão esperto, gente, que além de repovoar a derme nessa pele artificial, ele consegue recrutar uma epiderme que se forma embaixo desse silicone. Isso só acontece no feto. Eu vou mostrar para vocês como é agora a cicatriz que a gente tem a partir do momento que a gente começou a usar essa derme artificial. Olha aqui o tipo de fechamento que o Belfort usa. Ele faz essa sutura de relaxamento e olha como nasce isso. Tá vendo? Para poder fechar na linha média, em vez de usar a pele artificial, ele faz essa sutura de relaxamento. Só que essa sutura de relaxamento, quando o bebê nasce, vira esse buracoma aqui. Ele aprendeu com os plásticos, né, Dê? Os plásticos fazem isso
No pós-natal funciona super bem, no pré-natal não, porque está exposto ao líquido amniótico. Deixa eu ver se eu encontro uma pele aqui. É uma coisa importante, enquanto a Dê procura... Aqui, ó. Olha aqui a pele artificial. O silicone está aqui, mas isso que vocês estão vendo rosinha aqui embaixo já é epiderme. Então, a gente tira os pontos, o silicone descola e a pele já está fechada. Entendeu? Então, a cicatriz é maravilhosa agora. Pode ir, Ritinha. Não, então, é só lembrar, na hora que eu falei da formação da não fechamento do tubo neural, essa medula ela vai ficar exposta durante toda a gestação, e o líquido amniótico, cada vez mais, parte dele é urina fetal, e essa medula ela vai ficando cada vez mais lesada, né? Se você quiser explicar melhor, essa é a importância de você operar intraútero. Porque você opera uma medula menos lesada, porque não passou aí pelo final da gestação. Eu vou mostrar para vocês essa lesão da medula, depois eu mostro a deambulação dos bebês aqui, mas olha, deixa eu ver se eu tenho aqui um comparativo. Inclusive, a gente fez isso, né? A gente fazia o defeito e nós reproduzimos o que o Harrison fez lá na Califórnia, produzindo o defeito na ovelha, mostrando, né, que a medula ela vai cada vez ficando mais lesada. Olha aqui, ó. Isso é uma medula exposta, é um placódio numa lesão que é uma raquisquise, uma mielosquise, uma lesão que não tem a bolha, né? A medula está exposta, mas olha como ela é rosinha. Quando você vê isso depois do nascimento, é que eu não tenho esse slide nessa apresentação, que é uma apresentação mais curta. Mas quando você olha, e sempre a medula está sempre muito rosinha, vocês estão vendo? No momento que a gente corrige, olha aqui, a medula está rosinha, rosinha, ela não está vermelha, inflamada. Então, a gente proteger nesta fase, onde ainda não houve uma destruição maior pelo líquido amniótico, é o grande segredo. É por isso que operar antes é melhor do que operar depois. Que pena que eu não tenho aqui o pós-natal para vocês verem o grau de inflamação que quando esse bebê nasce com a medula exposta. Eu acho que tem nas minhas aulas uma foto de um bebê pós-natal que fica realmente totalmente vermelho em volta. É uma inflamação de maluca. Tudo. Olha lá, isso aqui é um útero. No começo a gente fazia cesárea em todas as pacientes, tá? Porque a gente não sabia se podia ou não fazer parto vaginal. E olha aqui, ó, os 3 furinhos que a gente fazia naquela época, totalmente cicatrizados. Então, você não deixa nenhuma cicatriz nesse útero. Por isso é que a paciente pode ter parto vaginal na gravidez que ela foi operada e em todas as gestações subsequentes. E aqui está só um pouquinho para vocês verem, que é a parte que eu mais gosto, né? Que olha aí, 61% de bebês deambulando, a gente já está com 65%, mas eu sempre publico a minha casuística desde o começo para não ter bias. E aqui, ó, vocês estão vendo aí, esse molequinho aqui é o que tem a mielo. Esse está pulando. Todos eles andando, e a maioria dos nossos bebês estão andando assim, sem qualquer tipo de auxílio. E mesmo os que estavam andando com auxílio em 2018, eu vou mostrar eles aqui, eles estão tendo evoluções favoráveis que a gente não esperava ter. Então, olha, esse é uma bebê que nasceu com este grau de paralisia, né? Porque isso aqui mostra uma paralisia completa. Ela foi para a cadeira de roda e hoje ela fica em pé e ela está começando a andar. Ela anda com muleta? Anda com muleta, mas é um bebê que jamais, na mielo antiga, você esperaria que essa criança pudesse andar, porque eles nasciam com uma paralisia flácida. E aqui uma última coisinha que eu vou mostrar para vocês entenderem a diferença da via fetoscópica percutânea e aberta, essa é a via do Belfort. Ó, aqui foi uma laparotomia mediana, e que era o que eles faziam no começo, e aí ele entra com fetoscópio com o útero exposto. Então, isso aqui leva a uma atividade uterina muito maior, por isso que eles têm que usar tocolítico. É uma dor pós-operatória para a mãe muito maior, uma recuperação muito pior, e como eles usam só 2 instrumentos, eles não têm a capacidade de fazer a dissecção que a gente consegue. E por isso que eles usam essas incisões de relaxamento, que já tinham sido publicadas há muito tempo.
E aqui é só para vocês terem uma ideia, a última vez que ele mostrou a casuística, ele estava mostrando a síndrome da medula presa, que eles estão com quase 30% de bebês com medula presa, ou seja, que tem que operar, e nós temos 4%. Então, a diferença é muito grande. E a hidrocefalia também, né, Dê? O retorno do Isso. cerebelo é uma coisa importantíssima. Eu vou mostrar aqui uma imagem do retorno do cerebelo que eu acho linda, que mostra muito direitinho. Se você não fizer aqui, nada e for operar pós-natal, essa criança já tem hidrocefalia, né? Aqui vocês estão vendo uma ressonância fetal do primeiro bebê que eu operei, mostrando a herniação do cerebelo para dentro do canal medular, né? O Chiari tipo 2. Vocês veem que esse cérebro não tem líquido em volta dele, que a fossa posterior e o cerebelo está super esmagado, descendo para o canal medular. E 4 semanas depois da cirurgia, ainda intraútero, isso é uma ressonância fetal, vocês veem que o cerebelo volta à posição normal, não está mais herniado para o canal medular, o quarto ventrículo aparece, tem líquido em volta do bebê. Então, isso prova que a dura mater fechou, porque só o fechamento da dura mater que faz o cérebro voltar, o cerebelo voltar para a posição normal e o líquido em volta do cérebro ficar. Porque o cérebro da mielo é um cérebro seco, por isso que tem o sinal do limão. Porque está pingando aqui fora, então não tem líquido no cérebro. Uma vez que para de pingar pela cirurgia, o líquido volta e tudo volta à anatomia normal. Por isso que você tem metade da necessidade de derivação pós-natal. Que é um grande ganho para eles, né? Sozinho já seria ótimo, mas com Sim. 60% de deambulação, agora matador. Não tem o que falar. Foi o que o Harrison provou na época, né? Só a questão da hidrocefalia, o resto ele não se preocupava, né? Exatamente. Porque também, Rita, era uma cirurgia de alto risco, né? Sim. Era uma cirurgia de alto risco materno. Então, os critérios de indicação de cirurgia fetal para mielo eram muito estritos para os casos de bom prognóstico, porque você fazia o estrago na mãe. Agora que a gente tem uma técnica menos invasiva, a gente pode ampliar as nossas indicações, principalmente aqui no Brasil, onde a opção de interromper a gravidez não existe legalmente. Você tem, fazendo uma técnica minimamente invasiva, você pode ampliar os seus critérios de indicação e operar bebês mais graves, porque mesmo os bebês mais graves vão se beneficiar de uma coisa ou de outra, ou da hidrocefalia, ou da parte motora, ou da bexiga neurogênica. Então, vai sempre ser um ganho para eles. E é isso que a gente tem visto. E aí, gente, perguntas? Falamos demais, agora vocês. Oi, então, a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para vocês, começando com quais as consequências da medula presa para a qualidade de vida das crianças e como é feita essa correção no pós-natal? Olha, é uma excelente pergunta. O impacto, deixa eu só parar de charear minha tela, senão vocês não vão ouvir, pronto. Vão ficar vendo aqui o que eu estou fazendo. Bom. Então, a medula presa, ela ocorre por quê? Vocês viram que eu mostrei lá que no momento da cirurgia, se você não usa biocelulose, a medula fica presa aos tecidos adjacentes, então músculo e pele. Uma vez que a coluna do bebê cresce e a medula não cresce, porque a medula tem o tamanho que tem quando a gente nasce, há um estiramento progressivo das raízes nervosas. Então, para diagnosticar a medula presa, você tem que ter uma perda de alguma função que o bebê tinha e ele perde. Então, quando você faz o diagnóstico, você já perdeu, você já saiu perdendo. Então, era uma criança que controlava a bexiga e para de controlar. Ou era uma criança que andava e que começa a precisar de usar muleta. Então, você tem que ter uma perda de alguma função para diagnosticar uma medula presa que precisa de intervenção cirúrgica. Então, se ele perdeu alguma coisa, você vai intervir para ele não perder mais. Mas aquilo que ele perdeu não volta. Então, você ter a medula presa já é uma perda total, porque você tinha uma coisa que você perdeu, que é diferente da medula presa radiológica. Porque, assim, radiologicamente, a medula vai estar sempre perto ali da cicatriz. Mas ela só está presa se ela estiver aderida e estiver levando
a esse estiramento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque todo radiologista que descrever, eu vou tentar mostrar a imagem, que acho que vai ser interessante de vocês entenderem o que eu estou falando. É bem o finalzinho aqui da apresentação. Olha lá. Isso aqui é uma ressonância de um bebê que foi corrigido pós-natal, tá? Então, vocês estão vendo que a medula está grudada aqui na cicatriz. Então, se essa coluna cresce, essa medula vai ser estirada porque ela está colada aqui. Um bebê com um mielo operado com a biocelulose, eu tenho foto de ultrassom, tá? Vocês estão vendo aqui um ultrassom da coluna de um dos bebês que eu operei. Vocês estão vendo que a medula está presa aqui, né? Na região da cicatriz. Né? Ela não está soltinha. Mas eu garanto para vocês que a hora... Eu garanto, não, agora eu já tenho dados para dizer que a hora que essa coluna crescer e essa medula for estirada, ela vai ter jogo de cintura para poder subir e não levar a sintomas clínicos. Que é isso que a gente já está vendo agora nos nossos casos, que eu falei para vocês, que a gente está com 4% de medula presa, e a gente já tem agora mais de 50 bebês com mais de 30 meses. Então, a gente já tem isso para... E já submetemos esse dado para publicação. Deu para entender? Acho que deu sim. A Rita, se quiser comentar mais alguma coisa, ou posso passar para a próxima pergunta? Eu acho que pode. Eu já acho que eu já respondi. Certo. Como funciona, como é a aplicação dessas novas técnicas, né, são relativamente recentes, de cirurgia fetal, considerando o contexto de acesso à saúde no Brasil? Bom, a técnica aberta, ela existe no SUS, tá? Então, tem, pelo menos hoje em dia, uns 6 serviços no Brasil que oferecem a técnica a céu aberto. A técnica endoscópica, como ainda era experimental até esse ponto, até domingo passado, ela estava restrita a locais onde você podia fazer pesquisa, né? Então, ela ainda era sujeita à pesquisa. No entanto, a nossa intenção agora é não só tentar atender SUS, a nossa equipe mesma, mas formar outros grupos para que outros grupos possam fazer. Então, vamos falar do contexto de SUS da cirurgia aberta. Existe no SUS um mecanismo chamado tratamento fora de domicílio. Então, mesmo uma paciente do interior da Amazônia, que tem o diagnóstico e lá no estado dela não existe, o SUS paga a passagem dela vir para um dos centros que oferece. Então, isso é uma coisa que é acessível para todo mundo que faz o diagnóstico. Agora, se não fizer o diagnóstico, só vai poder operar depois que nascer, vai ser uma surpresa para todo mundo, e tem que fazer o diagnóstico ainda dentro de um período mais aceitável, porque apesar de operar mais tarde, se chega com 34 semanas, eu não vou operar intraútero, né? Eu vou operar até 30, 32, assim, estourando um caso de exceção. Mas aí você faz o parto para fazer a cirurgia pós-natal. Então, esse é o entrave para qualquer tipo de paciente ser atendida. E também formação é importante, porque tem muitos obstetras que durante a época de faculdade ou residência nunca nem ouviram falar de cirurgia fetal, muito menos fetoscopia. Então, hoje em dia, as pacientes têm procurado, porque elas vão no Google e aí elas acham antes dos médicos acharem. Então, essa é uma divulgação importante também. Posso fazer uma pergunta? Então, também. Deve. Deu para ver no artigo, naquela super tabela que a Rita falou, até para um mesmo método dá para perceber que entre estudos diferentes tem algumas diferenças até bem relevantes nos resultados, né? Aí eu queria perguntar assim, se é mais uma questão de técnica, de acesso à saúde, por que às vezes para a mesma técnica acabou dando diferença tão drástica entre esses estudos? Bom, no caso da nossa técnica, tem a nossa publicação inicial, que foram os nossos 10 primeiros casos, e depois tem a nossa publicação acho que 47 casos, que eu acho que é o que está nessa tabela.
Então, você imagine que a experiência dos 10 primeiros casos é muito pior do que quando você, principalmente numa técnica que você está desenvolvendo, ela é muito diferente dos nossos resultados de hoje. Então, a umidificação do CO2 foi um passo super importante, que a gente já estava fazendo em 2019, mas que até que não tinha nenhuma publicação ainda, onde a nossa idade gestacional média de parto, que era de 32 semanas, pulou para 34, e a nossa rotura pulou de 80% para 40%. Essa foi uma modificação importante e é uma mudança drástica, certo? Então, a explicação é essa. A técnica ainda estava evoluindo para todos os serviços quando a gente fez essa tabela. Diferente da técnica do MOMES, que quando foi publicada já estava completamente desenvolvida. Então, aí a gente está comparando algo que já está sendo usado com algo que está sendo desenvolvido do zero. Então, quando você está desenvolvendo do zero, você pode tirar os seus primeiros casos e publicar os últimos, vão ser sempre melhores do que os primeiros. Mas isso, não, na minha opinião, não é legítimo. Você tem que mostrar a sua evolução, mesmo que você pague o preço de ter resultados piores. Você pode fazer subanálises e dizer assim, bom, nos meus primeiros 47 casos, o resultado era ruim assim, porque era o começo. Agora, do 47 até o 140, o resultado é X. Mas, na minha opinião, você tem que mostrar tudo. E isso é uma estratégia que, cientificamente, algumas pessoas usam para falar assim, olha, eu tenho 50 casos, mas eu estou tirando 30 porque era o começo da minha experiência. Aí o cara fala só dos 20, entendeu? Então, a parte ruim ele não conta. E por isso que, então, nessa tabela tem gente aí que fez isso. Mesmo assim, os números são melhores aqui da sua técnica, né? Só perdia para a rotura prematura e para a idade gestacional do parto, mas nem isso agora a gente está perdendo, né? Eu vou contar para vocês, porque eu estava lá no congresso, quando a Denise apresentou a primeira vez, corajosa, foi lá, apresentou a única mulher. Meninas, precisamos dar os parabéns a ela, todos os outros cirurgiões homens, e a Denise foi lá, apresentou, e o Thomas Cole virou para ela depois e falou assim, gostei da sua técnica, vou começar a fazer. E a Denise presa aqui com o CONEP, com tudo, não consegui ir para frente, e ele acabou fazendo muitos casos antes, né, Dê? Copiando o que a Denise mostrou no congresso. Foi assim. E o Adzi também, né? O Adzi que é o primeiro autor do estudo MOMS. Nossa, bateu sem piedade em mim. As 2 primeiras apresentações de congresso eu apanhei feito gente grande. Mas eu respondi tecnicamente, eu não respondi a agressão. Eu respondi, esse é o resultado que eu tenho por enquanto. Ano que vem eu mostro mais. Mas eles massacram porque a gente é mulher, não tenham dúvida disso. E depois o Adzi que veio me pedir desculpa, mas ele veio me pedir desculpa no privado, no jantar, né? Não foi certo. Na frente de 2.000 pessoas. Certo. E também me deu os parabéns, viu? Ainda falou com a minha mãe, que estava jantando comigo. Falou assim, a senhora deve ter muito orgulho da sua filha. Eu falei, filha da mãe, né? Podia ter falado isso lá no palco, né? Não aqui, em petit comité. Mas assim a vida continua. Vou ter muita história para contar, né, Rita, nas minhas memórias? Muita. E mesmo assim, agora todo mundo tem que engolir, né, a Denise, e todo mundo vem aqui aprender com ela, né, gente? Denise já viajou para ensinar, o pessoal vem aprender aqui. Muito bom, parabéns. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta para a doutora Denise. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado por participar aqui. É sempre muito inspirador ouvir a senhora. A gente ouviu um pouco do trabalho lá no simpósio que a gente teve ano passado, e a senhora sempre fala com muita... paixão. Eu até para falar, com muita paixão, porque é muito bonito mesmo. E aí, uma coisa que eu fiquei me perguntando depois do estudo, e a senhora até comentou agora no final, como aconteceria essa transposição para a realocação no serviço público, né? Tipo, de formar as equipes e tal. Tem alguma previsão, algo? Eu fiquei me perguntando. Parabéns novamente, viu, doutora? Obrigada. Assim, eu tive que começar esse projeto de pesquisa em hospitais privados, porque eu não estava em nenhuma universidade.
Os meus primeiros 10 casos eu ainda consegui fazer no Hospital do Servidor Público, mas depois o resto da casuística foi só privado. Então, sempre foi um desejo muito grande meu, e a Rita sabe o quanto eu encho o saco da diretoria do Einstein, que eu quero operar pacientes SUS, porque aí eu posso ensinar no Einstein. Essa é a grande questão, né? É uma cirurgia complexa que é muito difícil ainda nesse momento. Agora eu já estou até um pouco mais confortável, mas imaginem que essa técnica do CO2, gente, era eu e o Thomas Cole fazendo. O Belfort veio depois. E é uma técnica que, quando tem uma embolia gasosa, tem um risco materno considerável. Dentro do Einstein, eu estou tranquila em correr esse risco. E já tivemos um caso que a gente teve que fazer o parto, inclusive. Foi uma embolia maciça. A mãe saiu super bem, mas foi estresse, né? Então, eu gostaria de ensinar dentro do hospital onde eu tenho toda a equipe, todo o equipamento. Então, nós estamos nessa tentativa desde que eu comecei. Então, fazem 5 anos que todo ano eu vou lá na diretoria e falo, gente, a gente precisa trazer paciente SUS para cá. Já cheguei aí na Secretaria da Saúde, quando o Zé Henrique era secretário. Ele falou, não, Denise, tudo bem, vamos lá. E aí não sai, veio a pandemia. Então, assim, eu tenho fé que vai sair, porque assim, também não vou desistir. Mas todo mundo que pede para vir assistir, eu deixo assistir. O pessoal do HC, do Hospital das Clínicas, já chegou a me convidar para ir lá ensinar, mas morreu o assunto. Existe muito ego, existe muito ciúme, infelizmente, mas da minha parte eu estou sempre absolutamente aberta para ensinar no serviço público para quem quiser. A minha esperança, e eu acho que vai ser o caminho, é o Hospital Vila Santa Catarina, né? É o nosso hospital de ensino. Infelizmente, realmente veio a pandemia, mas a gente já tentou montar lá e tal, conversar um pouco no Einstein, e às vezes o pessoal me responde assim, mas depois não dá para ter o acompanhamento do neuro, se precisar fazer o parto lá, não tem o neuro, não tem isso, não tem aquilo. Então, realmente é uma equipe muito grande, como a Denise está falando, mas eu sei que ela não vai desistir, no que depender de mim também lá dentro, a gente vai atrás. Eu acho que o futuro vai ser a Denise operando lá no Vila Santa Catarina, ensinando os residentes. E isso, gente, não é para todo mundo, né? Eu acho que é possível ensinar, mas por que a Denise tem essa expertise? Porque ela se focou em meningomielo, né? Acho que isso é uma coisa importante, né, Dê? Eu não acho que tem que ter 30 centros no país operando, não. As pacientes têm que vir para onde você tem um centro adequado, né? Eu, por exemplo, fiz o doutorado com ela, tudo, não tive a oportunidade de continuar nem nada, fui para gestão, mas eu não acho que tem que começar a fazer, não existe isso, né? Eu me foco em outras coisas. A gente tem que se super especializar, senão não tem essa experiência que ela tem agora. Você tocou num ponto super importante, Rita. Tem, inclusive, um trabalho que foi publicado pelo grupo do Kurt Hecker na Alemanha, depois de 1.200 casos de fetoscopia para STT, mostrando que a experiência vai melhorando gradativamente os resultados, mesmo depois de 600 casos. Então, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tem que ter poucos centros bem formados. Acho que cada região do país, idealmente, deveria ter uma, mas como a gente tem o TFD, e o TFD funciona, viu, gente? O TFD funciona, dá sim para concentrar em, vamos dizer, eu vou chutar um número aqui, vai? Uns 6 centros no país, eu acho que cabe. Rio, São Paulo, um no Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará, Recife, Bahia, e é por aí, na minha opinião. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que se ninguém não tem mais nenhuma pergunta, a gente pode finalizar. Queria agradecer muito a presença da Denise e da Rita, foi incrível, e agradecer a apresentação da Ana Gil. Muito obrigada.
Obrigada, gente, pelo prazer. É sempre um prazer falar para vocês, alunos. Então, quando quiserem, podem usar e abusar. E estão todos convidados para ir assistir sempre. Obrigada mais uma vez. E sempre a gente passa esse contato aí da Denise, quando der, ela realmente abre espaço. E aí, quem quiser, vai me avisando também, a gente vai avisando a Denise, tá bom? Obrigada e até amanhã às 8 para quem for aí da T8, né? T7 amanhã cedo. Até mais.